Estamos reunidos hoje com o objetivo de realizar uma audiência pública nessa Casa Legislativa para abordar os impactos da mineração na Serra do Curral para a população novalimense e as atribuições do Executivo Municipal nesse processo, considerando responsabilidades do município de Nova Lima e a declaração de conformidade emitida pela administração municipal. A potencial instalação de um complexo minerário nesse valoroso patrimônio natural se tornou preocupação constante e diária desde a madrugada do dia 30 de abril deste ano, quando o Copan aprovou a licença ambiental para a mineração Tamisa. Nós somos hoje um município minerador, estamos tentando aí entrar mais uma mineradora, a gente não sabe se isso vai acontecer ou não, mas nós sabemos que é preciso pensar em outros tipos de geração econômica para o município, né? O município ele precisa ter outros tipos de renda. Essa casa é o local do debate, essa casa é o local para discutir os problemas da cidade, as construções das soluções e, inclusive, a mobilização social. Estamos aqui para poder esclarecer as informações, esclarecer os debates, tirar todas as dúvidas e, claro, Nova Lima é uma cidade vocacionada historicamente para a produção minerária, a história dela é construída através do ouro, da mineração, mas como o Danúbio falou muito bem, o nosso governo, o prefeito João Marcelo, tem um compromisso na gestão, o compromisso da diversidade econômica, romper as barreiras da dependência minerária, mas nós não podemos esquecer que grande parte hoje das nossas finanças, nossos recursos municipais, depende do tributo da CEFEM, que é um tributo minerário. Então, hoje, nossa economia ainda funciona da dependência do minério. E hoje existe a discussão que já está vencida no aspecto do licenciamento ambiental, no aspecto dos marcos legais, que é o licenciamento do complexo minerário da indústria minerária da Tamisa, que vai instalar no município de Nova Lima, gerando emprego, gerando renda, mas, mais importante, preconizando sempre os marcos legais vigentes. Nós vamos avançar nas questões da preservação, vamos avançar na diversidade econômica, vamos avançar na discussão do zoneamento ecológico econômico, avançar em outros horizontes que é preciso, mas nós não podemos deixar, claro, a nossa história, a nossa tradição, mas também a necessidade de dependência econômica, que nós vamos romper. Mas hoje, a questão da mineração da Tamisa já está vencida em relação aos marcos legais, ao processo de licenciamento, às questões que hoje a legislação exige. São inúmeros os problemas processuais do licenciamento da Tamisa. Falta anuência do IBAMA, de Belo Horizonte, é um absurdo Belo Horizonte não participar, não ter que participar com a sua anuência. Processo em fase de tombamento pelo IEFA, com a vergonhosa exoneração do responsável pela instituição, e outros. O segundo item são os impactos da aprovação do projeto. É um projeto de 42 hectares ou 100 hectares, ou é um projeto de 1.500 hectares? A prática da fragmentação de projetos é uma constante nos licenciamentos atuais. Nova Lima irá trocar a vista da Serra do Curral pela vista da planície do Curral, além de passar a ver nuvens de poeira cobrindo a linha do horizonte, sempre que o tempo estiver seco, tiver vento. Eu ainda não tive uma resposta clara, com laudos corretos, que me indicassem que os fogos de desmonte que serão feitos naquela cava não vão provocar sismos suficientes para poder liquefazer uma daquelas barragens que ainda está ali. Lembrando vocês que, se romper uma barragem lá em cima, o centro aqui de Nova Lima fica debaixo de lama. Os impostos a serem arrecadados por esses empreendimentos, quando são arrecadados de forma correta, vide o último relatório do TCU, tá? São muito pequenos para compensar uma perda dessa magnitude. Mesmo que fossem significativos, deveríamos pensar umas 10 vezes antes de autorizar essa perda. Nem tudo que é legal é ético. Os nossos processos de licenciamento atuais, seja do Estado, seja o federal, seja o municipal, atualmente são absolutamente incapazes de proteger o nosso futuro. Quando você fala que o licenciamento é etapa vencida, parece que você não sabe que tem 14 processos em andamento. Parece que você não sabe que o Ministério Público chama de beira a improbidade a declaração que vocês emitiram.
Esse empreendimento, quando a gente olha para ele todo, pessoal, nós estamos falando de 196 bilhões de dólares. Isso, de dinheiro para Nova Lima, daria meros 4,9 de CEFEM no total. Foi hoje, né, a questão da prefeitura com um laudo de 5 geólogos, se eu não me engano, mostrando que tem sim risco do Pico Belo Horizonte tombar, assim como a MBR conseguiu fazer com 90 metros da Visada da Serra. A ADA, área diretamente afetada, é uma linha imaginária, pessoal. E a distância da ADA para Belo Horizonte foi de 2 centímetros. 2 centímetros não está nem na margem de erro de um trator. Como é que você explode uma bomba e consegue garantir que 2 centímetros não vai pegar Belo Horizonte? O cara tem que ser muito bom de cálculo. E vocês estão autorizando o uso de dinamite ao lado de B3 e B4. Vocês não têm medo da lama descer até aqui? B3 e B4, nível máximo de risco. Nível máximo. Classe 3 de risco não quer dizer quando vai, não quer dizer se vai romper. Quer dizer quando vai romper. Isso sem falar do tombamento provisório. Vocês estão esquecendo que existe um decreto federal que estabelece que em processo de tombamento, tombado está. Decreto 25 de 1937, decreto federal. Então, lá está em processo de tombamento. Tombado está. Tem algumas coisas que a prefeitura nunca se importou, mas eu vou colocar de certa forma. É o impacto hídrico, né? E para Nova Lima, a gente tem uma dobra ali na Serra do Curral, que é muito drástico mesmo, para o Vale do Mutuca. Se inverte as camadas, né? Então, a gente tem já o Itabrito, que é o Moeda, né? Que ele vai ser totalmente retirado, mesmo com esse projeto fracionado. E isso é uma lástima do ponto de vista hídrico e do ponto de vista de aquífero. A gente está perdendo tipo uma entidade ali, sabe, com essa mineração. O patrimônio espeleológico ele é muito bom de ser aproveitado do ponto de vista turístico, científico. E aí você vai ter ali 20, pelo menos, cavernas de máxima, de alta relevância e cavernas que são prioritárias para estudo no mundo inteiro, por se tratar de cavernas muito únicas. E a estrada que eles prometeram não vai ficar pronta tão cedo, e a gente sabe que eles vão ter que usar todas as que existem. E isso quer dizer retomar aquela realidade complicada, que colocou muito mais gente, né, numa área diretamente atingida, que é o caso de rodovias, né? Rodovias são consideradas ADAs dentro do nosso processo de licenciamento, e isso quer dizer que o impacto lá é o mesmo da própria cava. O senhor Gabriel Coutinho, que representa aqui a Secretaria de Meio Ambiente, não falou na sua fala sobre meio ambiente. Você falou sobre empregos e sobre a necessidade da mineração para a cidade. E eu sinto que o debate que nós precisamos fazer aqui nessa cidade hoje é um debate também de que os órgãos ambientais, como o Copan deveria ser, né, não podem ser espaços que façam uma defesa restrita das mineradoras. A mineração precisa ter freio no nosso estado. A população está gritando por isso. Quantas vidas, 2 rios nós perdemos nesse estado, Rio Doce, Rio Paraopebas, além, né, de 273 vidas em Brumadinho e 30 vidas em Mariana. É preciso ter freio à mineração no nosso estado. Nossa população está vivendo o terrorismo de barragens. Macacos e outros lugares de Nova Lima são um exemplo disso. Eu participei da CPI das mineradoras na Serra do Curral em 2019, que foi uma CPI importante, que analisava principalmente a Empabra, que era uma das mineradoras que voltou a minerar ali com a justificativa de fazer recuperação ambiental. E naquela época, o Estado foi à CPI, o governo do Estado, e disse que a Taquaril Minerações não era um projeto prioritário. O tempo passou, estamos aí com uma denúncia de que 11% do financiamento de campanha do governador Zema veio de pessoas ligadas à Taquaril Mineração, ligadas às mineradoras. Esse projeto se torna prioritário e é aprovado agora no nosso estado, com todas essas ilegalidades e desconsiderações que aconteceram. O tombamento, gente, da Serra do Curral, nós já temos um tombamento municipal, pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, temos o tombamento federal, falta o tombamento estadual, e é esse tombamento estadual que vai dar a proteção integral da serra. Hoje nós temos parte dela protegida. O processo de tombamento ele não foi considerado antes dessa aprovação da licença no Copan.
Existe uma tramitação já acontecendo para o tombamento estadual no IEFA, no Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico. Esse processo ele foi aberto no ano de 2018. Em 2020, ficou pronto um dossiê, que é o dossiê que, inclusive, indica o tombamento. É um estudo robusto, são mais de 1.600 páginas. Esse processo ele está parado no Conselho de Patrimônio Estadual, no CONEP. Já poderia ter sido emitido um parecer com o tombamento provisório da Serra do Curral. A lei federal diz que, quando se abre um processo de tombamento, aquele bem pode receber um tombamento provisório, que é o que daria proteção. E o Estado de Minas não fez isso. E nós não podemos, gente, tacitamente permitir mais esse discurso de que é a questão da geração de emprego, da geração de renda, que tem que vir da mineração sob todo custo. O Estado de Minas Gerais pode e deve gerar outras alternativas econômicas para permitir que a nossa população tenha emprego, tenha oportunidades, mas que nós tenhamos também os nossos bens preservados. Mas eu vi que o setor minerário representa em Nova Lima de 10% a 12% dos empregos no município. Quase 50% da receita de Nova Lima é proveniente da mineração. O CEFEI representa 18% da receita do município. E a gente não pode jogar no colo de Nova Lima toda a responsabilidade sobre o avanço da mineração da Tamisa. Sendo que, na verdade, o maior responsável e que deveria estar discutindo, de fato, um outro projeto para a cidade de Nova Lima é o governador Romeu Zema. Então, se Nova Lima e a região metropolitana, incluindo Belo Horizonte, estão correndo agora um risco profundo de agudizar seu cenário de crise hídrica, é por total irresponsabilidade do governador Romeu Zema, que pouco se preocupou em sentar com a Nova Lima e propor, de fato, de forma estruturante, um projeto de superação desse modelo atrasado e nada sustentável que se chama minério em posição. Qual Nova Lima nós queremos para daqui a 5 anos, 10 anos, um município cuja vocação é moer montanhas ou a vocação é promover saúde? Porque a Serra do Curral ela é fundamental para a saúde ambiental da região metropolitana de Minas Gerais. Um dos argumentos mais cínicos ao qual quem é dominado dá crédito é que a implantação do projeto da Tamisa irá gerar empregos e impostos para a cidade. Em razão dessas conversas, percebo que a maioria dos empregos gerados pela mineração são de menores qualificação e remuneração, além de serem oferecidos por empresas terceirizadas, o que acaba por precarizar as relações de trabalho e inviabilizar o acesso dos trabalhadores a direitos constitucionalmente assegurados. De certo que podem ser considerados subempregos, que os benefícios financeiros gerados pela mineração não resultam em melhorias nas condições de vida da população local. Além de gerar danos incalculáveis ao meio ambiente, eis que não há mineração sustentável pela própria natureza da atividade e de gerar subempregos, má distribuição de renda e taxas de crescimento das regiões de base mineral inferiores às das regiões nas quais a mineração é inexpressiva, se limitam os benefícios aos lucros auferidos pelos acionistas sócios das mineradoras. No popular, privatizam-se os lucros e socializam-se os danos. Até que se implementem as medidas anunciadas pelo prefeito para a diversificação das atividades, correremos o risco de sermos engolidos pela lama, porque a maior parte da receita advém da mineração? Continuaremos gerando subempregos, mesmo perante as exigências cada vez mais globalizadas de respeito ao meio ambiente equilibrado, de carbono e desmatamento zero, de proteção à fauna e à flora? E é triste ver esse silenciamento por parte do poder público, que às vezes vem como uma fala burocrática, uma fala política, mas sem se manifestar. Poxa, Belo Horizonte se manifestou judicialmente, se colocando contra esse empreendimento, e Nova Lima nada fez, simplesmente abaixou a cabeça e assinou um papel falando que está tudo de acordo com o plano diretor.
não é essa postura que a gente deseja de quem quer ver a cidade desenvolver de forma sustentável. Como é que nós vamos destruir a bacia do Rio Cubango, sendo que a vazão mínima do Rio das Velhas está cada dia diminuindo? Isso afeta o município todo. Hoje, a vazão do Rio das Velhas, na época de seca, ela está sendo equilibrada por conta de Lagoa dos Ingleses e outras lagoas acima, no Alto Rio das Velhas. Ou seja, Belo Horizonte já está sendo abastecido aqui por mineração, né? Que a Lagoa dos Ingleses, ela veio da Anglo Gold, né? A água é de lá. Então, eles estão tendo que soltar água para abastecer e manter a vazão mínima do rio. Como é que nós vamos destruir o rio, a bacia inteira do Rio Cubango, que é água limpa, pura, natural, que podia estar sendo usada para abastecer os municípios que já estão sem água aqui na região metropolitana, até Nova Lima também, né? Em vez de ficar tomando aquela água que é esgoto tratada, vindo ali de Bela Fama, Belo Horizonte bebe esgoto tratado, né? Eu estou falando isso, e a gente tem um Cubango aqui, puro natural. Puxa vida, vão destruir, vão deixar esse rio morrer. Não está certo. Tem vários municípios aqui na região metropolitana que não dependem mais de mineração, não, do quadrilátero aquífero. Eles falaram não para mineração. Por que Nova Lima não pode fazer a mesma coisa? A CESUL foi parada a licença dela porque ela não tinha esse estudo. Então, a Tamisa, a mesma coisa, eles não têm o estudo de aquífero profundo. Eu não sei se o aquífero está ali, vai afetar o Parque Mangabeiras. Então, assim, isso é muito grave. Isso ninguém está falando. O que eu falei aqui, o que eu saiba, eu ainda não tinha participado das audiências, eu só estou escutando todo mundo para ver se vai sair essas informações. Não saiu, eu estou trazendo essas questões aqui que são novas, né? Mas que esse processo, considerado prioritário em 2017, no governo passado, que tramitava inicialmente na SUPRAM, e que, com a criação, em 2017, da Superintendência de Projetos Prioritários, foi, então, repassada à SUPRE, exatamente por serem solicitados vários estudos adicionais, inclusive estudos não previstos nas normas vigentes, como estudo de visada, como estudos de impacto, como modulações e conexão entre as vegetações. Foi necessário fazer um arquivamento desse processo e realizar um novo processo. Sabendo, então, que haviam 3 fases, essas 3 fases, então, se tornaram 2, não por fragmentação, que não pode ser aceito pelo Estado. E, nesse ponto, é importante dizer que fragmentação significa fazer uma nova análise, inclusive de viabilidade locacional, e, nesses termos, a fase 3, ela não pode ser comportada, porque já há um impedimento legal para que a fase 3 se estabeleça. Trata-se de um projeto que se encontra na fase 1, com 4.000 toneladas, e isso que foi aprovado. E a licença prévia mais a licença de instalação somente para a fase 1. Nesse sentido, com relação à anuência do IBAMA, há um parecer da própria AGU, Procuradoria Federal Especializada do IBAMA, que declara, assim como declarou em 2016, não haver necessidade de anuência para loteamentos que têm interferência em Mata Atlântica, não haver necessidade de anuência para interferência nas áreas que são de mineração. E, nesse sentido, também, com relação à manifestação do município de Belo Horizonte, em 2021, ele foi instado a participar do processo e chamado a conhecer e se manifestar. Ele e todos os outros municípios em volta do projeto. O município de Belo Horizonte, infelizmente, não nos procurou, o Estado de Minas Gerais, para contribuir com o processo de licenciamento. É importante também dizer, com relação à anuência do IEFA, que foi outro ponto que foi levantado, a anuência do IEFA ela também trata do projeto inicial. Houve uma validação, esse projeto inicial foi reduzido, num termo mais simplório, né? Quem pode o mais, pode o menos. O IEFA, inclusive, se manifestou, existe esse documento no processo. Com relação às cavidades, existem 3 cavidades, uma de baixa, uma de média e uma de alta,
e somente a de média vai ser suprimida, o que é possível pela lei, mas ela vai ser compensada num projeto dentro do Parque das Mangabeiras. Então, a captação de água ela não vai ser superficial, ela vai ser subterrânea, com 10 litros por segundo, o que significa menos da metade do que um prédio no Belvedere arrecada, que é de 50 litros por segundo outorgado. Então, a gente tem aqui um comparativo. Esse poço já outorgado para a fase 1, ele é para a fase 1, e ele tem um volume significativo que vai atender também a fase 2, se ela for aprovada. Porque hoje nós não temos a aprovação, nós só temos a aprovação prévia. Significa que, no critério locacional, tem viabilidade ambiental pelos estudos que foram feitos até aqui. Então, essa é a realidade que nós temos de forma mais simples, porque é um estudo que foi extremamente complexo. É uma mentira que Belo Horizonte não procurou a Tamisa para o licenciamento. Nós temos aqui 2 ofícios encaminhados à Secretaria de Meio Ambiente do Estado, um no dia 28/3/2021, que pede que o Estado escute Belo Horizonte nesse processo de licenciamento no que se refere à anuência. E aí a Secretaria do Estado respondeu dizendo que era contrária, que não precisaria ouvir Belo Horizonte, que não seria afetado. E aí Belo Horizonte manda um novo ofício no dia 14/6, pedindo para que a Secretaria do Estado reconsiderasse a posição, uma vez que, mesmo que estivesse dentro da legalidade, o que estava discutindo ali são valores importantes para os municípios em comum. Então, Belo Horizonte, desde março do ano passado, formalmente, pelo menos 2 documentos já explicitam que o que a senhora disse é uma mentira. A Câmara Municipal realizou debates com a Tamisa desde 2019 na CPI das mineradoras na Serra do Curral. Em 2020, quando Gustavo Gazinelli trouxe o risco da mineração Tamisa para o abastecimento hídrico de Belo Horizonte, e um dos primeiros atos dos nossos mandatos foi também uma audiência pública em que o Estado reafirmou reiteradamente que esse não era um problema de Belo Horizonte. Então, essa é apenas uma das questões que a senhora Ana Mota colocou aqui, que eu acho que podem ser refutadas, mas muitas outras técnicas também têm sido refutadas. E eu acho que hoje estão no processo judicial também e são objeto aqui dessa audiência pública. Essa dependência econômica que coloca a gente aí numa situação de terrorismo, quando a gente, todo dia 8, aqui, tem que ficar escutando a sirene e pensando, meu Deus, será que, se for uma situação real, será que vai dar tempo do meu filho sair da escola? Tem aqui embaixo aqui uma escola municipal de educação infantil, com mais de 400 crianças, né? Eu trabalho em uma escola que está na área da Mancha, tem 2 andares o prédio, e se, por acaso, essa Águas Claras romper, vai chegar até o 2º andar da minha escola. Será que em 15 a 20 minutos eu consigo tirar, né, meus alunos? Será que, se eu conseguir tirar meus alunos, as professoras da escola do meu filho vão conseguir tirar meu filho? Será que sabe? Essa preocupação está na cabeça das mães novalimenses, das mulheres que moram aqui nessa cidade, dos pais, né? E também das pessoas que têm idosos acamados em casa, pessoas que têm dificuldade de locomoção, deficiente físico. Então, assim, é uma preocupação constante. E ver um secretário do Meio Ambiente, né, falar o que o Gabriel falou aqui é vergonhoso para a gente. Nova Lima não produz só minério, Nova Lima produz a água de Belo Horizonte, 70% para Belo Horizonte. Então, é um impacto maior que Nova Lima tem essa responsabilidade. Então, há 3, 4 anos atrás, me procuravam e diria, Bené, vai sair uma mineração em cima da Serra do Curral, em cima da Doutora. Por umas 3 vezes, eu resumia, impossível. Até que foi aprovado por pessoas que não conhecem o EIA-RIMA, por pessoas que não conhecem esse sistema aqui. Absurdo, absurdo. Para vocês terem um detalhe, aqui, olha, nós temos a ETA do Rio das Velhas, né? E o primeiro túnel, ele é totalmente protegido. Esse túnel aqui passa debaixo do antigo lixão. Então, o capricho da Copasa era, apesar que o túnel é sujeito a desmoronar, essa adutora é super protegida, olha.
magnífica obra que tem um sistema de bombeamento em quase 40 quilômetros de adução. Depois dessa adução aqui, nós temos adutoras aéreas, tá? Magníficas, aqui no Mingu, aí começa a perigar. Aqui não pode escavar, que é enterrada. Não é mais enterrada, porque já está perdendo aquela superfície, então está correndo algum risco. Depois nós temos aqui um local, olha, até com erosão, onde passam já caminhões e está sujeito a passar caminhões de concreto, de minério, né? Aqui, Cubango. Gente, córrego Cubango podia ser utilizado para vir para Nova Lima. Simone acabou de falar. Sabe o que é isso aqui? Primeira rota de lama da barragem. Tá? Está no EIA-RIMA, se tiver tempo de ler. Então, secretária, por favor, autoridades, leiam o EIA-RIMA. A própria empresa fala. O segundo é o córrego da Fazenda, que vai receber a segunda rota de lama, né? E o terceiro, e aqui, para vocês terem ideia, ela crava, depois da montanha, ela passa por dentro, tá? Por dentro da serra, a mais ou menos 100 metros de altura. Quando eu passava aqui, olha o colega meu passando com água na cintura, o que acontecia? Esse túnel é diferente desse. Não tem essa proteção, porque aqui tem mais de 100 metros de altura. Mas, mesmo assim, de 6 em 6 meses, a gente passava aqui, passei várias vezes, com a turma de engenharia, medindo as fissuras naturais, que estavam aumentando, que se não estavam. Fazendo análise bacteriológica para ver as infiltrações de metais. Hoje, existe a discussão, porque nós fomos lá com a comissão, olha essa adutora cravada aqui. Parece que eles fecharam o túnel, mas foi pior, porque essa adutora está passando lá de baixo. E a 50 metros, segundo uma outra interpretação do EIA-RIMA, a 50 metros de altura, vai passar os caminhões com 40 toneladas. Se naquela preocupação que a gente tinha de 100 metros, ver se tem alguma fissura, agora haverá muito mais. Tá? Contaminação por metais. A cava, quando se mexe nos metais, deliberam, inclusive na nossa região, que tem arsenopirita, arsênico. Então, essas infiltrações aqui que a gente coletava, pode ter até arsênico, né? E quando chega aqui, ela, depois que ela entra na serra, tá? Entra na serra ou no túnel, ela sai no Taquaril. Sai lá na Rua Fósforo, número 500. Tá? E vai sendo distribuída por aqui, até no reservatório São Lucas. Tá? Olha bem, então, se a responsabilidade do senhor, a responsabilidade da senhora, que é mais do governo aqui, essa adutora estourar igual essa do Serra Azul, vai ter 4 vezes menos água. Essa adutora é 8 vezes maior, é 4 vezes maior do que essa. Essa tem 2.000 litros, essa aqui tem 8. Então, são 2 milhões de pessoas, uma catástrofe, senhor secretário. Culpa de Nova Lima, tá? Que, primeiro, deu o dom de exportar essa água e depois entra com essas atitudes. Nós vivemos hoje num país que as leis existem para não ser cumpridas. Tem uma lei que protege a Mata Atlântica, mas o cara do lote na frente da minha casa tem 3.000 metros de Mata Atlântica e tem que deixar só 20% lá, o resto ele pode tirar e fazer um campo de futebol. Né? Tem um plano diretor que tem que ser revisto de 10 em 10 anos, que eu acho muito. Nosso plano diretor está atrasado. E, enquanto isso, quando você anuncia que vai alterar um plano diretor, as coisas têm que parar, gente. Porque, senão, o povo corre para aprovar depressa o que a sociedade não quer que seja aprovado. Imagine se fosse legal explorar petróleo na praia de Copacabana. Vocês acham mesmo que os cariocas iam deixar fazer uma torre de exploração de petróleo lá? Eu acho que não. Mas, se encontrasse minério no Corcovado e os órgãos de licenciamento do Rio de Janeiro fossem iguais aos nossos, com certeza o Corcovado ia ser explorado. É uma outra questão que foi falada, finalmente, pela Prefeitura de Belo Horizonte, né, que o pico de Belo Horizonte pode desabar. Né? Finalmente, a Prefeitura se manifestou em relação a isso. Porque a gente vê que o paredão da Serra, 40 anos passados, desde o final da mineração, da atividade minerária na mina de Águas Claras, até hoje sofre desmoronamentos. Né? E uma cava a 50 metros lineares do Pico Belo Horizonte vai fazer o símbolo
da bandeira de Belo Horizonte desaparecer, mas mais que o símbolo oficial, né? Um símbolo geográfico, paisagístico e cultural de toda a região metropolitana. O tombamento original da Serra do Curral, em 1961, ele foi a pedido do governador Bias Fortes, ele tombava a área do Pico, só a área do Pico de Belo Horizonte, tinha uma porção do território em Belo Horizonte e uma porção maior do território em Nova Lima. Em 1916, foi regulamentado com marcações precisas, né, que a tecnologia de 1937 não permitia, seguindo a cota de 1.260 metros, que atingia exatamente o local da cava. Curiosamente, 4 meses depois de ser regulamentado, a porção de Nova Lima sumiu por uma nova portaria do IPHAN, sumiu do tombamento do Pico de Belo Horizonte. Fui investigar o que tinha acontecido, vi que essa matéria foi objeto de um informe de uma reunião do Conselho Consultivo do IPHAN, um informe que não ocupou meia página da ata, e o conselheiro André Schli, conselheiro não, ele era um diretor do departamento do IPHAN, ele colocou que eles tinham recebido a visita de duas mineradoras, e falou simplesmente na ata que tinha sido um erro e queria promover a correção. Acho importante que o plano diretor de Nova Lima garanta de forma efetiva a proteção da paisagem dos atributos naturais da Serra do Curral, na visada para Nova Lima, e que também, não apenas das mineradoras, mas também da especulação imobiliária, que ali também é um alvo da especulação imobiliária e que isso tem que estar muito claro dentro do plano diretor de Nova Lima. A humanidade entrou num clima de extremos. Nada mais será como era antes. E nenhum dos processos de licenciamento ambiental consideram essa grave realidade. Tivemos um grande evento extremo de chuva esse ano, está apenas começando. Tudo que a gente está vendo de extremo agora é apenas a ponta do iceberg, e uma estrutura de barramento a seco muito parecida com as que a Tamisa quer fazer, sucumbiu a um evento extremo. Neste cenário, essa empresa quer colocar 3 bacias de sedimento sobre a maior captação de água de Belo Horizonte, da região metropolitana, porque eles desconsideram o cenário extremo que a gente vive. E no meu doutoramento, eu descobri, estudando dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que nós teremos redução média de chuvas em todos os municípios do nosso estado. A seca já começou, ou melhor, a seca ainda nem começou. Nesse contexto todo que a gente está vivendo, perder mata nativa, nascer essa extinção em massa, a continuidade da mineração nesse estado é genocídio anunciado. Nesse momento, pessoal, responderemos as perguntas e comentários dos participantes da audiência que fizeram a inscrição de forma presencial aqui na audiência. Como estamos discutindo a suposta alteração do plano diretor, se o prefeito de Nova Lima em nenhum momento se posicionou em relação ao processo de crime ambiental da Tamisa? Vereadora, a questão da discussão do plano diretor não é pertinente à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e sim à Secretaria de Planejamento e Gestão, que está tocando as oficinas, a discussão e a revisão do plano diretor. Então, a gente não pode avançar nessa conversa, nessa resposta, uma vez que não é pertinente à minha pasta. Qual arcabouço jurídico-administrativo permitiu e quais argumentos embasam a noticiada anuência dada pela Prefeitura de Nova Lima ao projeto da Tamisa em debate? Vereadora, o artigo 66 do atual plano diretor permite a declaração de conformidade no ambiente em que foi dado em razão de uma divergência interpretativa. Essa divergência interpretativa é reconhecida pelo próprio Ministério Público, pelo Instituto Prístimo, nos documentos que embasam o questionamento dessa ação, e a declaração foi reconhecida como válida em primeira e segunda instância, até então, pela Justiça. Nós estamos num território em que faz parte da Rota Real, fazendo parte dos caminhos dos diamantes. Nova Lima existe numa pauta apenas voltada à mineração. Promover turismo não gera emprego? Referente à questão do ecoturismo, desenvolvimento sustentável de turismo, não é pertinente à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sim ao Departamento de Turismo que pode discutir esse tema.
Gabriel, por que o seu discurso é em defesa do empreendimento, já que você é secretário da pasta do Meio Ambiente? E mais, por que sua postura é de resistência com as falas de especialistas e guerreiros que apontam que o empreendimento é nocivo não só para Nova Lima, mas para toda Minas Gerais? Vereadora, nossa fala utiliza embasamento técnico e legislação vigente referente a questões, tá certo? Embasado em todo arcabouço legal e técnico apresentado no EIA-RIMA e no procedimento que nós temos na legislação federal e estadual. Boa noite. Eu não sou graduada em nada, técnica em nada, mas sou uma cidadã belo-horizontina e que só gostaria de lembrar a fala brilhante da minha vereadora Duda Salaberry e do Felipe. Se está em processo de tombamento, tombado está. Nunca se esqueçam disso. Muito obrigada, que a vitória seja nossa. Se vocês deram aval à mineradora pensando em desenvolvimento econômico, qual o plano do governo para usar a CEFEM em prol de um desenvolvimento socioambiental? E para onde foram os 5 milhões que a Tamisa pagou para ter essa licença ambiental? Referente à questão da declaração de conformidade, nós seguimos que tem na legislação. Agora, sobre a questão de... Nós temos que tomar muito cuidado com acusações imorais, falsas, de pagamento referente a isso. Se quem acusa, tem que provar que houve pagamento. Parece que está apontando que houve corrupção na gestão ou na emissão da declaração. Isso é muito temerário quando ocorre isso. Então, é bem deixar isso bem claro, se a pessoa está fazendo questionamento, que apresente provas referente ao pagamento ou não relacionado à questão. E referente à declaração de conformidade, simplesmente seguimos a legislação. A aplicação da CEFEM é discutida na lei orçamentária, LDO, no qual a Câmara faz parte. Inclusive, semana que vem vai ter uma reunião específica sobre esse tema na Secretaria de Planejamento para tratar o orçamento dos próximos anos. É porque na audiência pública que fizemos na Assembleia Legislativa, o deputado federal Rogério Correia trouxe um documento que nós interpretamos bombástico, de que é um contrato de 5 milhões com um escritório de advocacia para acompanhar o licenciamento ambiental. E é um valor muito acima do mercado, o que abre margem, né, para a interpretação de que só 300 mil ficaria naquele escritório e os outros 4 milhões e 700 abriria espaço para questionamentos como, por exemplo, propina, que é algo recorrente na história do Brasil. Então, o questionamento se deve a isso, vai ser investigado, não há provas ainda, a prova é de que 5 milhões foi destinado a esse escritório de advocacia, que por si só já é algo estranho, né? O que eu quero saber é, o Poder Executivo de Nova Lima é ou não é a favor da mineração na Serra do Curral? E o senhor, secretário do Meio Ambiente, Gabriel Coutinho, é ou não é a favor? A questão não é discricional, se a gente é favorável ou não é favorável. A gente usa todo o arcabouço legal e o que está na legislação, referente a isso. Então, quando nós estamos investidos no cargo público, nós temos que seguir a legislação que preconiza e que nós temos que seguir, conforme a orientação tanto do nosso jurídico, como da Procuradoria e com a legislação vigente. Gabriel, desculpa, mas é porque assim, eu estou extremamente incomodada com as suas respostas, porque parece que a gente nem precisa de secretário de Meio Ambiente. Para que existe um secretário de Meio Ambiente se já está tudo escrito na legislação, se já tem lei vigente, se já tem tudo? Para que existe o secretário? Ele não pode ter uma opinião política, um posicionamento firme com relação àquele arcabouço jurídico e legal? Se for assim, acho que a gente não precisa de secretário de nada. A gente simplesmente abaixa a cabeça e deixa todo mundo fazer o que quiser de acordo com o arcabouço jurídico. Então, assim, está meio ensaboada essas respostas, eu me lamento muito, porque é um momento, né, que poderia ser muito mais rico para a gente saber o posicionamento com relação a esse empreendimento que vai gerar impacto ao Nova Limense, como se posicionou o prefeito de Belo Horizonte. Né? Ele poderia muito bem baixar a cabeça e falar, não, está na legislação e tudo mais, mas ele se posicionou contra, acionou o Ministério Público Federal e está lutando para que esse empreendimento não seja, né, implementado no município vizinho, né, inclusive. Então, assim, lamento muito a falta de posicionamento, tanto do Poder Executivo Municipal, quanto também da sua pasta, quanto secretário de Meio Ambiente, né, que o próprio nome já diz. O município de Nova Lima tem processo de tombamento municipal da Serra do Curral? Se não tiver, o município é a favor do tombamento? A tratativa de tombamento de bens e materiais é competência da Secretaria Municipal de Cultura, não a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Pessoal, chegamos ao fim da nossa audiência pública. Quero salientar, pessoal, que essa discussão ela não se encerra aqui, ela não está vencida, né? A gente tem políticos
que é inclusive o contrário de idiots, né, como diziam lá na Grécia Antiga, o político é aquele que pensa no coletivo. E se a gente tem vereadores, se a gente tem poder executivo, é para pensar no coletivo e para representar os anseios da população, né? Não é simplesmente para abaixar a cabeça para os grandes empreendimentos ou para aquilo que está ali dito numa lei que pode não mais nos representar.